Gera Podcast voltando à cena e dessa vez trazendo alguém que inspira, que traz delícias para a nossa vida. Estou falando de Ali Pessoa, dona de um complexo de doçarias. São 3, vai ficar 4 já já. E aí ela está aqui hoje para contar um pouco dessa trajetória que não começou já com lojas, né, Ali? Não, de jeito nenhum. Começou lá atrás, ainda no colégio. Eu brinco que tudo começou com uma bolsa. Eu queria uma bolsa da Company. Sim, que era a marca do momento naquela época. Todo mundo tinha que ter. Eu não tinha, eu queria a minha bolsa da Company. E com 11 anos, na 5ª série, eu comecei a vender brigadeiro no colégio. E eu brinco que começou ali. Que tomou gosto, né? Isso, de lá pra cá. Mas brigadeiros feitos por você mesma? Por mim. Na verdade, a minha avó, ela era culinarista em Sim. Recife. A minha família é toda de Pernambuco. Sim, sim. Então, para mim, para as minhas irmãs, minhas primas, a gente sempre... O ambiente de cozinha sempre foi muito familiar. Sim. A gente entrava de férias, ia para Recife. Aí ficava na casa da avó? Na casa de minha avó. E ela tinha loja ou Não, ela aceitava era encomendas? boleira, mas Sim. ela dava aula no Açúcar Sublime lá. Sim. Existia uma fábrica, eu não me recordo bem como era um restaurante e tinham cursos de culinária lá. Que era muito comum naquela época e um pouquinho antes. As senhoras que se chamavam quituteiras, boleiras, exatamente, né? Aceitavam encomendas, porque não existia essa história da loja, né? Dentro do nosso universo. E aí elas faziam aulas de culinária e tinha alunos que iam lá aprender. Exatamente. E nesse espaço, eu lembro que ficava em Boa Viagem. E na época de férias, haviam cursos de culinária infantil. E já era você entrava tradição. Nessa daí. Eu, com minhas primas, todas nós íamos e participávamos. Mas eu sempre gostei. Sempre gostei aquela história de estar fazendo um bolo e ia lá rapar a panela. Isso, que é muito gostoso. Mas atrapalhava do que ajudava. Mas desde muito cedo eu estava ali na cozinha. Bom, aí você está me dizendo que desde a época do Colégio das Lourdinas, a vida andou, você estudou, você fez curso superior? Sim, eu sou psicóloga. Por isso essa vozinha bem suave, bem tranquila. É assim mesmo? Não, eu costumo dizer que eu sou educada. Não, aí você está me atacando, porque eu falo alto. De jeito nenhum. Você tem um tom muito bonito, por sinal, muito acolhedor. Eu tento me controlar bastante. Sim, ser contida mesmo, né? No seu temperamento. E eu fui educada de modo a ter um certo controle. Eu acho que a gente precisa. Claro, isso é absolutamente necessário. E quando chega em casa, a gente fecha as portas. Aí toma e grita. Aí grita tudo que tem que gritar. É muito bom isso aí, muito legal. Então, aí você fez psicologia. Chegou a atuar, ter consultório? Sim, não. A minha área de especialização é na área organizacional. Sim. Trabalhei sim nessa área. Voltando ao docinho, da 5ª série ao 3º ano, eu tinha uma renda. Sim, pra mim, você se resolvia. O máximo, porque eu vendia docinho, eu vendia chocolate. E quando eu fui para a universidade, eu já não tinha na universidade, na minha época, eu acredito que até hoje, era proibido vender qualquer coisa. Sim. Não existia a possibilidade de vender, aliás. E vencer, né? Porque de qualquer forma, quando você vende, você já está entrando numa vibe aí do comércio, né? Do empreendedorismo. Exatamente. E eu cursei psicologia por escolha. Eu queria fazer psicologia. Sim. Mas, enfim, me formei, trabalhei, fiz especialização. Nesse meio tempo, me tornei mãe, casei. Sim. Sou mãe de um casal. Ai, que legal. Menino ou menina? Isso. Alexandre Filho e Ana Beatriz. E passei um período sabático. Quando os meninos cresceram um pouquinho, eu voltei a trabalhar na minha área de formação.
mas aquilo não me realizava, eu não me sentia valorizada na minha área. Cumpria uma missão, porque se formou, porque tinha a Isso. especialização aí, mas E se a não gente ficava feliz. pensar em 23 anos atrás, esse campo, sobretudo na área organizacional, ainda era muito restrito, era muito difícil. Uhum. As poucas oportunidades que existiam eram muito mal remuneradas. Então, era um conflito para mim sair de casa, deixar meus filhos e ganhar tão pouco, embora É. fosse uma coisa que eu fazia com propriedade, tinha me dedicado. Você sabe que você falando isso me lembra, eu me recordo, quando eu abracei a causa, a bandeira, que vi que era o amor da minha vida, o jornalismo. Eu entendi que o jornalismo, aqui, onde eu vivo, não iria me dar a dignidade que eu procurava para oferecer aos meus filhos. E aí foi que eu comecei a entender que eu poderia atuar em algumas frentes, mas que elas convergissem, né, para o jornalismo, para a informação, para a comunicação. E aí comecei a fazer eventos, porque nos eventos eu encontrava as pessoas me traziam a informação e eu abastecia aquela necessidade de informar. Então, só assim eu exerci a minha profissão com felicidade e podendo oferecer dignidade aos meus filhos. Claro, porque eu acho que o trabalho é trabalho. Uhum. Se a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente consegue tirar do trabalho algo muito prazeroso. Passa a ser trabalho, mas também um prazer. Um prazer muito Mas grande. a recompensa financeira, ela tem que existir. Porque a gente tem contas a pagar, Claro, não é? A gente claro. precisa prover as nossas necessidades. Bom, aí você vendo, sentindo na pele que a psicologia que você tinha abraçado não rendia o que você sonhava e precisava ter, o que é que fez você dar o start? Foi partir já para a Não, luta? foi tudo muito natural. Hum, Tinha aniversário dos meninos sei. e eu fazia bolo, fazia doce, Hum, porque nesse meio tempo, mesmo trabalhando em uma outra área, eu cozinhava e modestamente cozinhava bem. Eu queria fazer uma coisa se eu não sabia, pesquisar, estudar, comprava uhum. um livro. Enfim, Fazer com comprometimento, né? exatamente. E aí as coisas foram Evoluindo. evoluindo. As minhas amigas que iam para os aniversários passaram a querer aquele bolo, aquele A doce. encomendar, né? E eu, não, no começo eu fazia porque eu gostava. Sim. Realmente, eu gosto de cozinhar. Opa! Então, eu me oferecia. Ah, eu quero, você faz? Ah, faço, pode deixar que eu faço. Só que era amiga, aí daqui a pouco era amiga da amiga, e foi tomando uma proporção que quando eu vi já não era uma brincadeira. Sim. Então eu comecei a fazer, deixei o meu trabalho, né? E comecei a me dedicar a isso. Mas ainda em casa. Sim. Começando como as pessoas que lutam, que dizem assim, não vou apostar logo, abrir uma loja, não sei o que, não, vou fazendo Não, devagarinho, né, era para em crescer. casa, na minha cozinha de casa. A minha secretária me ajudava. Mas aí era uma confusão, porque você não tinha como separar o que é de casa com o que é do trabalho. Sim. Você não tem um tempo determinado para trabalhar. Então, eu acho que eu trabalhei uns 2 anos em casa. E aí foi um período assim muito estressante, Que começa a invadir o porque seu dia a dia da não, intimidade, e né? tornou uma coisa grande, Hum. só que eu não tinha nenhuma estrutura para atender tantos pedidos, uma demanda grande. Eu tenho essa pergunta e vou fazer antes da gente encerrar o primeiro bloco. A tentação não do comer, do aceitar fazer, aceitar a encomenda, mesmo não tendo estrutura, porque se torna uma tentação, né? O cliente chega, Sim, diz, queria tanto que você fizesse, aí você diz, mas eu não tenho estrutura, aí o cliente, não, mas você pode fazer. Agora, na hora que acerta, aí começa a exigência. Não é um conflito não que isso se gera.
Eu acho que é um conflito, sim, mas eu trabalhei muito os nãos, porque Sim, eu tinha muita dificuldade de em dizer dizeres. não. Não dizia. Então aquilo me feria. Eu virava à noite, isso passou a interferir na minha vida pessoal, porque uma pessoa que não dorme está mal-humorada, né? Isso. Então, tudo foi muito importante para o meu crescimento Isso, de ser vivido, né? profissional e pessoal também, porque eu acredito que a gente aprende tudo Saber dizer não é realmente algo muito importante. muito e muito difícil. Para mim foi assim, foi muita terapia, muita mentoria. Olha só, a gente vai à primeira pausa, porque daqui a pouco vamos saber descobrir quando foi que a Lê Pessoa deu start para sair de casa, literalmente, e viver a vida profissionalmente fora do universo familiar, que é algo que eu também vou abordar aqui. Mas a gente volta já já. Oi, a gente está de volta com o Gera Podcast, hoje trazendo a figura deliciosa. Deliciosa porque inspira. Quando a gente fala Alê Pessoa, a gente já pensa em torta, aquelas tortas de uva, né? Aqueles petiscos, aqueles salgados maravilhosos, que certamente você já conhece. Se não conhece, fica aqui a dica, viu? Hashtag fica a dica. Vai lá no Miramar, ou em frente ao Colégio Motiva, ou no Mag Shop, vai encontrar o talento de Alê Pessoa. Mas antes de voltar o papo com ela, quero dar uma dica, uma segunda dica para você. Você que está aí fazendo check-up anual, semestral ou do mês mesmo e precisa de diagnósticos de imagem, claro, né? A Nova Diagnóstica na Avenida Epitácio Pessoa é o lugar que você deve se posicionar para chegar. Tecnologia avançadíssima, médicos excelentes no quadro e um atendimento de primeiríssima linha. Depois disso, você deve também entender que esta casa, além de oferecer esse serviço, também é casa de aprendizado. Lá existem cursos de especialização para você que está finalizando aí a vida da medicina na universidade, para poder graduar, para poder qualificar ainda mais sua profissão. Claro, para aqueles médicos e profissionais que querem trabalhar com a imagem. Então, dá uma ligadinha para a Nova Diagnóstica que tudo vai terminar muitíssimo bem. E a gente volta ao papo com a Lê Pessoa. Ali, me fala, deu start, o que foi que deu start para você? Foi porque cresceu muita encomenda, mas tem alguma coisa, senão agora eu vou para fora, vou dar minha primeira loja. Então, nesse período que eu trabalhei em casa, foi um período. Eu cresci sem um preparo. Sim, Era tudo muito feito com muito improvisado. carinho, com muito empenho, mas não existia uma estrutura. Então, eu tive um problema de saúde e resolvi parar. Não, eu vou parar. Eu não estava muito estressada realmente, muita coisa. E parei. Passei 2 anos, Meu foram Deus, dois quer dizer que anos teve sabáticos. Sim, esse é outro momento sabático, né? isso. O segundo. O segundo, foram 2 anos sem fazer nada. Era dona de casa. Se reenergizando. Isso. Só que nesse meio tempo os meninos cresceram, né? Isso. E eu comecei a ficar inquieta, porque eu sempre trabalhei, sempre fui muito ativa. E aí comecei, vou voltar a trabalhar. E Alexandre fazia, você vai se estressar. Alexandre é meu marido, É. você conhece. Alexandre faz o quê? Qual é a profissão Ele dele? é advogado. Mas hoje ele está envolvido totalmente com o Muito projeto de envolvido, vocês, né? tá sim, super envolvido. Mas nessa época ele advogava e nós vivíamos da advocacia. Sim. E eu disse, eu vou voltar. Aí Alexandre fazia, vamos procurar outra coisa. Tá tão bom assim. Tão calma, se dedicando à casa. É. Mas eu disse não. Aí ele fazia, pensava, o que é que você acha? Uma lógica. Eu disse, não, eu quero fazer o que eu faço bem, o que eu faço com propriedade. E aí a gente entrou num acordo. Então vamos fazer o seguinte: você está decidida? Eu disse, estou. Então a gente vai fazer tudo diferente. Você vai voltar com a estrutura. E assim foi.
Eu me lembro, ele me disse, eu vou lhe emprestar um dinheiro. Olha só, eu vou investir no seu negócio, você seu sócio. Vou lhe emprestar uma quantia e a gente vai procurar um lugar para você ter a sua cozinha profissional e vai trabalhar de uma maneira, da maneira correta, com Certo. estrutura, com É, horário. porque a experiência em fazer você já tinha, né? O Isso, conhecimento na área também do que eram as especiarias, isso, os ingredientes e tal. Faltava hum, agora a estrutura para poder fazer com que toda essa experiência de isso. antes se realizasse bem. E assim foi feito. A gente procurou uma sala e não era uma doceria. Sim, Quando eu voltei, eu tinha uma lista de clientes muito grande. E assim, nesses 2 anos, não tinha um dia que eu não recebesse uma ligação. Inclusive, eu mudei de número, porque para não tinha evitar a como. conversa. Avisei, obviamente, a todo mundo que estava parando, mas quando eu retomei, foi muito rápido. Nem eu esperava que fosse tão rápido. Mas quando eu resolvi voltar, não foi com a mega estrutura. Sim. Foi a estrutura Era que uma podia naquele momento, né? sala no Ah, quer dizer que não foi onde é a doceira hoje no Não, Miramar. não, foi no empresarial. Sim, Eu achava maravilhoso, porque era muito próximo ao meu apartamento. sim, Era uma sala com 48 metros. A gente deixou, né, lá dentro dos critérios para cozinhar, toda sim, certinha, tudo direitinho. E era eu e uma funcionária. sim. Não tinha uma mega Você estrutura. atendia e enquanto estava atendendo, a Atendia funcionária estava lá, né? telefone, atendia, anotava cliente, entregava pedido, trabalhava de verdade. E era eu e essa minha primeira funcionária, tudo muito gradual. Depois veio a segunda, depois veio a terceira. Com pouco tempo alugamos uma outra sala dentro do Do mesmo mesmo empresarial. empresarial. E assim foi sendo, tudo de maneira muito Tudo dando os passinhos e gradativa. gradativo. Isso, um passo Quando de foi que cada você vez. resolveu sair do empresarial para ir? Porque eu acho que você cresceu ainda mais lá no Miramar, né? Ou não? Isso, sim. A gente tem um problema de logística, porque eram salas separadas Sim, dentro de um mesmo empresarial, não eram salas conjugadas. conjugadas. E eu tinha muita dificuldade em não ter controle. Por exemplo, existia um horário de funcionamento que era bom, Sim, porque eu precisava delimitar o meu horário de trabalho, senão ia acontecer o que acontecia antes. antes na minha Isso. casa. Mas, por exemplo, se acontecia um problema, eu precisava atender alguém num domingo, eu não tinha acesso, porque eu tinha que seguir os horários, as regras do empresarial. Foi muito bom e muito importante. Mas chegou uma época que a gente não tinha onde crescer. A gente precisava ir Sair. para um lugar maior e eu precisava ter esse controle de horário, de Sim. fluxo. Chegava final do ano, era uma loucura. E Porque as era encomendas aquele. multiplicavam, Isso. os A eventos gente também. não tinha como se estender muito, enfim. Você nunca pensou em ter uma casa de recepção, não? Porque é mais ou menos uma lógica que a gente enxerga em muitos que Isso. enveredaram por isso, Eu penso em ter muitos outros pontos. A gente tem um de plano venda. de expansão, sim. Hoje a gente conta com a consultoria, Sim. uma equipe que monta estratégia de negócio. O Alexandre é super antenado. Eu brinco que eu sou a segura e ele Ele- é aquele que empreende, que arrisca. Isso. Me ajuda muito na parte administrativa. E nessa brincadeira, que não é brincadeira, é trabalho, vocês chegaram ao Miramar em Vão fazer 3 anos. 3 anos. De 3 anos3 anos. para cá, contando com pandemia, porque foi em plena pandemia, né? Isso, foi na Contando com pandemia. pandemia, vocês abriram loja no Meg Shopping, Em Tambaú, em Tambaú, no Motivo, e agora vai abrir nos bancários. Quer dizer, se 3 anos Deus quiser. bastante Isso, frutíferos, né? Com muito, muita. bastante. Foram anos bem abençoados. Você sente medo, como empreendedora, de dizer assim: meu Deus, mais um passo.
será que vai dar certo? Fica esse drama? Eu sou medrosa. Ele não. Não, Que é uma medida boa. eu brinco que a gente precisa ter cautela, mas precisa também botar peito aí para poder empreender. Arriscar. Isso. Empreender no nosso país é um desafio muito grande. Isso. Pagar esses impostos, a carga tributária terrível. É absurdo, eu já fico ansiosa só nessa época do ano, hein? Mas eu tenho medo, mas a minha fé é maior que o meu medo. Sim. E quando eu falo em fé, não é aquela fé de quem está rezando, esperando as coisas acontecerem. Eu tenho fé, mas eu faço a minha parte. Isso. Mas para acontecer, precisa trabalhar. Precisa ter peito e não ter medo, não é isso? Deus honra, mas a gente tem que fazer a parte da gente. É claro. É assim, não cai do céu, né? Exatamente. Mas é um desafio. Pensar que existem algumas famílias que dependem da nossa empresa. Claro. É gratificante você saber que você... O senhor tem quantos funcionários? São 79. 79. Olha só que empreendedora, né? Em 3 anos, a coisa cresceu. Você falou aí uma funcionária, depois veio a segunda, a terceira. Em 79. Isso. Na verdade, 3 anos que nós estamos na casa. Nós passamos 3 anos no empresarial. Então... Eu estou contando a partir da loja, não era vamos dizer, das cozinhas, né? Isso. Porque existia o momento cozinha, que era no empresarial, você aceitava encomendas e tal, mas não tinha área para as pessoas se sentarem, tomar um café e comer. Já no Miramar começou aí, né? Isso. Então, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Eu vou conversar sobre o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, porque eu sei que gosta de fazer tudo. Tá lá, mas tem as preferências, né? A gente sabe. E aí a gente vai contar daqui a pouco. Bom, a gente está de volta no Gera Podcast aqui, já tomando um café São Brás. Você gosta de café? É um vício. Eu amo. Café São Brás faz a diferença na mesa do paraibano, na mesa do brasileiro, né? É um produto genuinamente paraibano, a gente tem um maior orgulho disso. É aquela indústria que a gente conhece, o criador, quem está dirigindo, os amigos que estão lá trabalhando, e a gente sente um conforto em estar recomendando para você que está em casa o produto genuinamente paraibano, que é o Café São Brás, porque a gente sabe exatamente do comprometimento de uma empresa com a qualidade. São Brás tem isso, viu? Aqui um brinde, Ale, vamos fazer um brinde, seria com um espumante ou champanhe, mas é com café. Me fala, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, diz por aí. Você é uma mulher magra, né? Tá aí toda bacana, não gosta de comer? Não, eu sou muito boa de boca. Eu gosto, eu como, comer para mim é um dos maiores prazeres. Eu respeito todos os Mas gostos. Come com comedimento. Eu, durante a semana, me privo de alguns excessos, mas fazendo o que eu faço, eu tenho que sempre estar provando, degustando, mas final de semana... Você sai. Segundo eu que lute. Aí você me falou, em certa ocasião, que tem, me parece que é o café da manhã do domingo, é isso? Que é um momento assim muito seu, que você sempre peregrina nos cafés da manhã da cidade. Verdade, memória boa. Para experimentar, para ver o que é que estão fazendo por aí. Isso. Na verdade, durante a semana, tanto eu como a Alexandre, como os meninos, a gente não costuma fazer as refeições juntas. Sim. Juntos. Cada um tem sua vida. Hoje, meus filhos são adultos. Então... Adultos? Eu pensei que eram bebês ainda. Para mim são, né? Mas Alexandre, filho, tem 20, vai fazer 21 já, e Ana Beatriz tem 19. A família assumiu também os compromissos que foram pilotados por você? Beatriz faz medicina. Quer dizer, está fora do universo. Uma área bem distinta. Distinta.
Alexandre Filho faz computação, mas já está vendo uma pós-graduação em administração. Isso, que tem a ver com a atividade de vocês. E Alexandre tem uma facilidade muito grande em... Isso eu vejo no dia a dia. Hoje Sim. ele estuda pela manhã e trabalha com a gente na parte administrativa à tarde. Sim. Ele tem uma facilidade muito grande em ver à frente, em fazer conexões. Isso ajuda demais, né? Exatamente, ele é muito articulado. Ajuda demais não, é a vibe do momento, tem que entrar nessa. O curso que ele escolheu, acho que é um curso muito bom, que é computação. E Alexandre Pai deixou o direito? Ele continua, ele tem muitos processos ativos ainda, mas hoje ele se dedica mais à atividade, administração das nossas empresas do que a advocacia. Hoje ele pode escolher a causa que pega. A gente, graças a Deus, tem uma condição que se permite isso. Essa segurança para escolher aquilo que vale a pena. Porque a vida de advogado é sofrida. Né? Como, aliás, toda vida que pede muito da pessoa é assim, muito sofrida. Exatamente. Né? Me fala uma coisa, Alê. Alê Pessoa. Alê vem de quê? De Alessandra? Alessandra. E aí, Alê foi uma decisão de quem? Já é porque chamam você mesmo? Sempre me chamaram. Alê. E eu lembro que quando eu comecei, eu precisei fazer uns cartões. Isso Sim. ainda em casa, lá atrás. Eu tenho que fazer cartão. E aí, como é que vai ser o nome? E pensando, eu digo, meu Deus, não, vou botar Alê Pessoa, vai ser meu nome. Ficou ótimo. E eu achei que ficou sonoro. Muito bom. Aí você chegar, sim, vamos às comidas que você gosta de fazer. Você se notabilizou primeiro, qual foi o prato, qual foi a iguaria que diz assim, Alê explodiu? Foram as tortas, os bolos. Os bolos. Eu sempre fui curiosa e eu acho que o paladar da gente vai mudando e a gente vai ficando mais exigente. Sim. Eu tenho muitos livros de receitas escritos à mão por minha avó. Sim. Mas não sua avó, é importante. Lenira, né? Morro de saudade. Foi a minha primeira referência em culinária. Morro de saudade dela. Só que antigamente era tudo muito diferente. Quando eu pego as receitas, era leite de coco. E tudo muito descrito. Pega o leite, passa no liquidificador com um pouquinho de água. Os recursos da época. Exatamente. Não tinha nada disso de leite moça, de creme de leite. Sim. Era tudo mais simples. Mas também, para o meu paladar, era tudo muito mais doce. Antes. Que coisa era assim, muito ovo, muita gema, muito açúcar. Hoje, na verdade, os insumos também mudaram, né? Isso, é verdade. Mas hoje eu vejo o meu paladar mais... eu brinco muito com chocolate. Hoje eu não consigo comer o chocolate ao leite. Não consegue? Como, mas eu já tô do meio amargo mais para frente, pro amargo. O amargo. Então, dentro das receitas, foi assim também. Quando eu pego a minha primeira receita lá de trás, aí eu digo, meu Deus, era estranho, era muito doce. Por quê? Então, a gente vai reconstruindo tudo. Toda vez que a gente vai fazer um lançamento, e é um propósito que a gente tem, pelo menos a cada 3 meses, trazer um produto novo. Começam os testes e eu vou guardando um pedacinho do primeiro. Quando eu chego num padrão, que eu acho, não, aqui tá bom. E nisso todo mundo vai provando, provando. E é interessante porque as meninas, os meninos vão provando, tá ótimo, eu digo, isso não tá bom. Isso não tá bom. E quando a gente volta pro primeiro, aí a gente vê que, de fato, é verdade, não estava bom não, mas agora não tá. Me fala uma coisa, Lê, você disse que gostava de fazer bolo e se notabilizou por fazer bolo. Hoje você acompanha a indústria que você tem dentro de casa, lá na sua doceira do Miramar. Isso. Você acompanha, você não fica fazendo com a mão na massa o tempo todo, ou faz? Eu faço tudo.
Hoje, diferente do começo, eu atendia, eu fazia as compras, era tudo mesmo. Hoje Concentrado. Exatamente. Hoje a você gente tem setorizou. uma equipe e é tudo setorizado. Uhum. Mas eu acompanho todos os processos, a ficha técnica de todo produto que é lançado. Sou eu que faço. Isso. Tô à Você frente, de falou ainda há fato. pouco que vai ter sonho, porque eu perguntei se você queria casa de recepção, se não, eu quero ter muitas lojas. Isso. É esse o momento. Você pensa em fazer como sua avó o seu livro de receitas? Eu já tenho meu livrinho. Já tem o seu livrinho, mas é editado? Não. Eu tenho tanto ciúme das minhas receitas. Ah, de não passar. Minha mãe dizia Não, isso, sabe? Tem amiga que passava, ela dizia a receita, aí a moça dizia, tu tem muito ovo, vamos tirar. Aí quando ela desandava a receita. Não, se eu tiver que passar, eu prometo que eu passarei corretamente. Mas, assim, a gente tem, obviamente, todo produto que a gente lança, a gente tem que fazer a ficha técnica com Isso. todos os ingredientes. Tem que ter É um organizado modo de isso. fazer bem minucioso. Isso. Qual é o seu sonho? Vamos esquecer só as lojas, mas o que é que você sonha, que você projeta? Eu vou conseguir isso, eu vou trabalhar para isso. Bem devagarinho, como você sempre faz. Eu quero ter uma vida confortável, Sim, com saúde e ser feliz. Eu acho que a gente trabalha para isso, né? para isso. Eu não tenho grandes ambições, embora eu me considere uma pessoa ambiciosa. Eu quero saúde para trabalhar. Não é ambição ruim, é ambição de conquistar aquilo que eu quero, trazer um conforto para minha família, Mas poder hoje ajudar, você já dividir. tem um certo conforto hoje, né? Você é uma empresária de sucesso ao lado do seu marido, seu filho, né, que está aí, sua filha que está emergindo no mundo da medicina, né? Está investindo nisso, Isso. né? Quer dizer, você já pode se considerar uma mulher que conquistou na vida, não pode não? Eu sou muito abençoada, graças a Deus, há muito empenho, muito trabalho, uma equipe muito comprometida, porque eu acho assim, a gente tem que ter consciência de que, embora eu esteja à frente, a gente não faz nada sozinho. Eu notei que seus funcionários, numa experiência que eu tive com você no ano passado, no evento da Luxo Decor Brasil, seus funcionários têm uma admiração muito grande por você e seu marido. Tem, assim, uma verdadeira adoração. Essa vozinha suave, calma, é encantadora, né? Na verdade, a admiração é mútua. Eu também admiro todos os meus funcionários e é muito natural. Todo mundo que entra, hoje eu já não faço a maioria das entrevistas, mas eu faço questão de conversar com quem está entrando e a gente passa tanto tempo entre a gente Juntos, né? juntos. Eu passo mais tempo com minha equipe do que com meus filhos. Veja É só, do que incrível com o isso. Alexandre, que não é de produção. Ele tem outro setor. Alexandre é da parte administrativa, eu sou de fato da cozinha. Então, se a gente não tiver um relacionamento bom, saudável, harmonioso, o negócio desanda. É verdade. Então, é tudo muito natural, todo mundo se ajuda e é assim que a gente está crescendo. Só para fechar aqui esse momento tão especial, tão renovador e revelador do empresário de sucesso, da empresária de sucesso, como é que você enxerga o Brasil hoje? Está melhor ou está difícil ainda em empreender? Empreender no Brasil é muito difícil. A gente tem tudo contra. É uma carga tributária muito elevada. Não existem incentivos. É muito difícil, mas eu acho que, para mim, para minha empresa, Para a quando eu sua decidi atividade, empreender, eu tive a ajuda, como eu disse, de Alexandre. Na verdade, a prata da nós casa, né? sempre fomos uma equipe, mesmo quando ele sozinho na advocacia, ou quando éramos os dois em
setores diferentes, eu acho que a gente tem que arregaçar a manga e sem Puro e depender, sem esperar, porque é muito difícil. A gente sabe que se a gente se acomodar ou esperar algo que é incerto, Vai a ficar chance esperando, de né? fracassar é muito maior. Então, é assim que tem sido e é assim que Vai permanecer. É por acho que aí. sim. Eu quero agradecer sua presença aqui. Muito obrigado pela Foi sua um prazer, presença. Mais Gerardo. sucesso para você, Amém viu? pra gente. Olha, e o Gera Podcast de hoje está terminando. Claro que vai ter aquela recomendaçãozinha. Aliás, um convite, né? Um convite para você que está aí agora assistindo o podcast e no YouTube para se inscrever no Gera Podcast. É importantíssimo você aderir para poder a gente se fortalecer e poder nos permitir, porque eu vou estar realizando um bom trabalho, você vai estar assistindo, vai estar se deleitando. Então, vai no YouTube, Gera Podcast, se inscreve, vamos ficar forte com a gente. Seu Instagram, qual é? Ale Pessoa JP. Dá para lá ter uma ideia da qualificação desses produtos que você todo dia está colocando em cena, é isso? Dá sim. Então, a gente fica por aqui e semana que vem tem mais. Mas fica aí se deleitando com a nossa Ale Pessoa.